Hora H do Agro. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Confira os destaques de hoje. Fúria no agro. Protestos de agricultores se expandem na Europa. Só em janeiro, o setor agrícola de pelo menos 11 países já se manifestou contra políticas do governo europeu. Nós vamos entender se este é o fim da agenda ESG na Europa e principalmente os efeitos no agro brasileiro. E mais, mortes de militares americanos no Oriente Médio pode levar o conflito geopolítico para uma nova fase. Você vai ver também, na volta do recesso parlamentar, as pautas prioritárias do agro no Congresso para 2024. E ainda, soja abaixo de R$100 já é realidade no Brasil. Estudo indica que agricultor não vai conseguir fechar a conta neste ciclo. Você acompanha estes e outros destaques a partir de agora. O Hora H do Agro está no ar. Os protestos dos agricultores da Europa ganharam grandes proporções nessa semana. O setor agrícola reclama do alto custo de produção, retirada de subsídios, políticas climáticas do governo e acordo entre Mercosul e União Europeia. Na França, os produtores rurais continuaram os massivos protestos da semana passada. E dessa vez, o setor agro bloqueou as principais rodovias que dão acesso à capital Paris. Os agricultores também impediram o trânsito no maior mercado atacatista agrícola da Europa. Já na Bélgica, os produtores rurais fizeram um tratoraço em frente ao Parlamento Europeu, isso em Bruxelas, né? A manifestação ocorreu enquanto líderes se reuniram e buscavam alternativas para acalmar o setor. Na Itália, por exemplo, dezenas de produtores rurais se organizaram em tratores perto de Milão. Já na Grécia, os produtores rurais fizeram um tratoraço também, reunindo aí máquinas agrícolas em uma feira agrícola que estava acontecendo no país. Enquanto isso, agricultores portugueses também usaram tratores para bloquear pelo menos 3 estradas que ligam Portugal à Espanha. Eles carregavam placas que diziam: sem agricultores, sem comida. E nessa semana, produtores rurais da Holanda e da Irlanda também realizaram manifestações. Um levantamento realizado pelo Hora H do Agro revela que só neste ano agricultores de pelo menos 11 países já foram às ruas protestar contra as políticas da Europa. Nós preparamos aí uma tela para mostrar a dimensão que essa insatisfação está ganhando. Vamos lá. A gente lembra que esses protestos começaram no mês passado com produtores rurais da Alemanha que não concordavam com a retirada gradual de subsídios ao diesel. Além dos alemães, em janeiro, os agricultores da Romênia, Polônia e Lituânia também se manifestaram. Já nesta semana, vimos uma movimentação mais intensa, principalmente por parte dos franceses, né? Os agricultores franceses que bloquearam as rodovias. Outros países que também registraram protestos dessa semana foram Bélgica, Itália, Grécia, Portugal, Irlanda e Holanda. Na Espanha, os agricultores estão planejando sair às ruas ainda esse mês. Para analisar esse tema, recebo Caio Carvalho, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, essa agenda verde, ou SG, se a gente pode chamar assim, está em colapso na Europa? Qual que é a sua leitura? Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você, com todos os seus telespectadores. A gente deve realçar, Sandana, aqui, nós do Brasil, há uns 3 anos no mínimo, a gente vem debatendo com os europeus. O Timmermans, que era o VP, o vice-presidente da Comissão Europeia, teve algumas vezes aqui, para botar a goela abaixo o Green Deal europeu,
E nós dissemos a ele, olha, o Brasil tem competência para se ajustar, para atender vocês, só que vocês vão pagar um custo alto disso. Os custos vão subir, vocês vão ter, digamos assim, um impacto no consumidor europeu, não vai ser o consumidor brasileiro, vai ser o consumidor europeu. E, digamos assim, vocês estão criando um clima que vai se voltar contra vocês. Eu estou contando isso porque isso é real. E ele até, num determinado momento, o Santana disse assim, não, vocês têm que me ajudar a falar com os consumidores europeus e explicar para eles que o mundo tropical é diferente do temperado, aquela coisa política. Depois ele foi candidato e graças ao bom Deus ele perdeu a eleição. Mas de qualquer modo, a verdade é que o custo aumenta com uma série de medidas que eles estão tomando. O Santana, há limites para tudo, há limites até para o verde, vamos chamar assim, né? Eles abusaram disso, passaram do limite. Não aprovam mais produtos químicos, eliminaram uma série de produtos químicos, de tal forma que deixaram em pânico o agricultor que teve sua queda de produtividade. Na medida em que perdeu produtividade e aumentaram os custos, eles passaram a ter uma reação muito forte e, no meio disso, depois de 20 anos, vem o acordo do Mercosul-União Europeia, que entra no meio dessa discussão e, portanto, digamos assim, teve uma reação sempre da França. Devo dizer, historicamente a França é o grande protecionismo europeu, mas com o apoio da Alemanha e de outros países. De qualquer modo, a gente está vivendo agora, realmente lá na Europa, uma crise importante. E aí, você comentou, o Macron deu umas declarações essa semana, falando que precisa rever o acordo com o Mercosul, mas eu ia te perguntar o seguinte, qual é o impacto, qual é a interferência disso que está acontecendo na Europa, nos preços internacionais e principalmente no agro brasileiro? Você faz esse panorama para a gente? Claro. Para a Europa, para o consumidor europeu, vamos dizer assim, hoje, exatamente agora, não está acontecendo nada, tanto é que não são eles que estão reclamando, tá certo? Para o produtor, eles andaram eliminando, digamos assim, alguns suportes que faziam. Por outro lado, digamos assim, deram a entender que esse acordo poderia acontecer, havendo esse acordo, haveria produto, digamos assim, competitivo entrando na Europa, de tal forma que haveria uma redução muito provável, que interessava também a população, que é a redução de inflação de alimentos, né? Então, em teoria, vamos dizer assim, o que a gente está vendo lá, principalmente, é uma série de coisas, Sandana, que estão no Green Deal europeu, ou seja, eles estão criando uma série de aspectos, pressionando o produtor local e pressionando o produtor brasileiro, argentino, mas também muito local. Nós estamos reagindo no nosso nível e eles agora começaram a reagir no nível deles. O que acontece no Brasil? Sandana, faz 20, 30 anos que a gente vai continuar a fazer o que a gente faz. A gente produz competitivo, eles não têm o que precisam como um todo, continuam importando, como há 20 anos eles importam. Com esse acordo, haveria uma janela um pouco maior. Por quê? Porque a visão do governo, e aí é muito visão de governo, é que, como perspectivas, vamos dizer assim, eles vão precisar importar mais. Pois bem, nessa linha, os governos europeus estão com muita dificuldade, digamos assim, de manter esse nível de subsídios que eles estão mantendo. E com inflação e com juros, digamos assim, para o produtor, os juros altos, óbvio que os custos estão pesando muito. Então, no curtíssimo prazo, eles estão sem margem, mesmo com proteção. Aí explica essa reação desmesurada, digamos assim. Mas, de algum modo, passou do ponto, Sandana, digamos assim, a discussão do mundo verde europeu. A gente tem que levar, e eu queria também te questionar o seguinte, existe aí, acho que não só no Brasil, a ideia errada que o grande vilão do clima é o agro, né? E a gente vê que esse discurso parece ter ganhado mais força na Europa nos últimos tempos. Aí tem umas propostas que eu diria, como economista, bastante heterodoxas e que tem tudo para dar errado. Por exemplo, vamos estatizar fazendas na Holanda, né? A gente
viu isso, viu planos para abater vacas na Irlanda, né? Tentativas para taxar as emissões de gases de animais na fazenda. E o que passa, né? Porque a gente deveria ter evoluído, né? As pessoas deveriam ter essa ideia, tá? Você quer fazer uma produção mais verde, isso tem um custo, em alguns países fica inviável. Quanto que você topa pagar mais para ter essa agenda? Normalmente as pessoas falam assim, não, eu quero ser verde, eu não quero, né? Eu quero ser ESG, mas eu não quero pagar nada mais, principalmente em país pobre. E aí como que você faz essa leitura? Porque me parece assim umas políticas que, como eu falei, heterodoxas e que estão na cara que se forem para frente não vai dar certo. Olha, você está cheio de absolutamente correto. É uma coisa realmente impressionante. Se você participasse das reuniões que eu participei, você poderia sentir até que ponto vai essa visão socialista, digamos assim, que vem sofrendo com a onda de direita que está varrendo a Europa também, viu, Samira? Eles estão com esse problema. De qualquer modo, para você ter uma ideia, teve um momento da nossa discussão com os europeus que eles disseram, não. Se Bolsonaro perde a eleição, a gente revê os pontos de vista, porque daí você vai ter mais uma posição democrática no Brasil. Até isso deu para sentir o tamanho do problema ideológico que está por trás desse movimento todo. Se você olhar Estados Unidos da América, eles estão olhando com a distância e dizendo o seguinte, gozado, interessante, a Europa, estou falando dos americanos, a Europa quer não aceitar a política brasileira do Código Florestal. Nós, americanos, não só aceitamos, como aplaudimos, e nós não vamos interferir no que é a política interna brasileira. Eles querem interferir, eles querem participar, interferir em tudo, eles querem interferir. Veja a questão da Amazônia, veja a questão das ONGs, todas essas questões estão em jogo, Sandra, e dizendo de uma forma muito clara, há um óbvio e claro desvio ideológico nisso tudo, e agora eles vão pagar uma conta muito alta. E quero dizer, da outra pergunta sua, para o Brasil isso é bom? Não, Sandra, é péssimo. Sabe por quê? Vai aumentar o protecionismo, virar uma série de coisas protecionistas. A gente vai ter uma reunião agora em Abu Dhabi da Organização Mundial do Comércio sobre a tentativa de aumentar subsídios de Europa e de Índia, porque a heterodoxia que você percebe nas coisas do Green Deal tem um percentual elevadíssimo de mecanismo de proteção, viu, Sandra? Não se trata, digamos assim, de uma política moderna, não. Eles querem criar, de alguma forma, a defesa para os seus, criando dificuldades para nós. Então, imagina você aparecendo uma soja brasileira ou argentina, dando de 20-0 nesse país, eles estão buscando achar uma forma heterodoxa de criar problema. É ruim pra gente, ruim pra eles, né? Porque esse protecionismo, o que acontece? Eles vão deixar o nosso produto mais caro, da Argentina mais caro, de quem for, e o consumidor deles pagará mais caro por isso, ou seja, eles têm uma deseconomia aí de mercado em vez de ser uma economia de mercado. Mas tem um ponto interessante. Em 4 meses, cara, a gente vai ter eleições para o Parlamento Europeu, né? E aí as políticas agrícolas são decididas. E quem vota nessas eleições são os estados, que são membros disso. E aí eu te pergunto, você vê alguma mudança com essas eleições? A gente deve ver uma mudança de rumo ou provavelmente continuarão nesse caminho que, como você mesmo falou, é preocupante. Eu também vejo dessa forma. Tem 2 lados na sua pergunta importantes. Um lado é, digamos assim, a onda, digamos assim, liberalizante ou de direita que vem varrendo a Europa e, na minha opinião, vai continuar. O outro lado é o ambiente interno. Esse movimento que nós estamos vendo aqui de tratores, etc., amanhã... Sim, é Bélgica isso, me parece, né? Vai ser o povo na rua reclamando de custo de vida, reclamando das políticas. Então, eu acho que o processo na Europa está começando. É preocupante. Então, quer dizer, as notícias, infelizmente, não são tão animadoras
para o produtor brasileiro, né? A gente deveria trabalhar disso. E a nossa equipe política? Porque muitos desses casos, seja envolvendo o Mercosul ou mesmo os produtos brasileiros, são feitos pela diplomacia. A gente está bem preparado, a diplomacia no Brasil, que é tida como, historicamente, como algo que vai bem. A gente tem um corpo para fazer esse trabalho e ajudar os produtores, os empresários do agro brasileiro? Nós temos lá na BAG e com as outras entidades do agro, nós temos uma preocupação grande. De um tempinho para cá, nós estamos forçando uma lógica de coordenação de esforços, principalmente, digamos assim, para levar lá para fora a realidade brasileira. É óbvio que há uma coisa, nós não somos inocentes, que é interesse deles. Mas há um problema grave de narrativas do que faz o Brasil, da imagem, do que faz, etc. Nós temos que fazer isso, nós vamos fazer. Estamos procurando o governo tanto. É difícil? Tem muita divisão nesse governo, portanto, é difícil. Mas a gente está assumindo nossa parte nesse processo. Eu mesmo, pessoalmente, com a BAG, estou indo na reunião ministerial, não é de privado, é uma reunião de governo, mas eu estou indo no bastidor, ficando com eles, com o setor privado, para debater essa loucura de Índia e de União Europeia. Agora, esse processo do agro, vamos dizer assim, de um tempo para cá, de um ano para cá, a gente tem recebido apelidos por parte do governo, que são obviamente muito negativos, e que espelham uma questão de ideologia, que a nossa ideologia é com a terra. A gente acorda bem cedinho, enfrenta tudo que é clima, todos os riscos de produção, o nosso negócio é produzir. O Brasil tem a balança comercial, Sammy, você sabe disso, 50% dos resultados nossos são do agro. Os outros 25% da balança comercial são de minérios. Nós estamos falando que 75% é agro e minérios. Commodities. Pois bem, então é óbvio que se um governo fosse atuar no sentido de defender aquilo que lhe é vital, deveria ser nesse campo. Mas não está sendo assim. Bom, espero aí que você tenha sucesso nas reuniões e consiga aí levar essa importante pauta, não só para o agro, mas para a economia brasileira como um todo. Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, meu muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H do Agro. Vale lembrar, né, que a União Europeia foi o segundo maior comprador de produtos do agro em 2023, ficou apenas atrás da China. O bloco econômico foi o destino de 13% de todos os produtos agrícolas que o Brasil comercializou. Entre os principais produtos exportados para os europeus estão farelo de soja, café, suco de laranja, celulose, entre outros. Mudando de assunto, no último fim de semana, 3 militares americanos foram mortos e 25 ficaram feridos em um ataque de drone a uma base dos Estados Unidos na Jordânia, né, que faz aquela fronteira com a Síria. De acordo com o governo americano, a incursão foi realizada por grupos radicais apoiados pelo Irã. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que todos os envolvidos no episódio serão responsabilizados e afirmou também que a estratégia de retaliação já estava decidida. Já o Irã negou ligação com o ataque. E ainda nesta semana, o secretário de Estado americano afirmou que a situação no Oriente Médio é a mais perigosa desde 1973 e até possivelmente antes disso. Ele ressaltou que a resposta ao ataque que matou os militares americanos poderia ser multinível, ou seja, ocorrendo por etapas e sendo sustentada ao longo do tempo. Preocupa, né? Mas para falar sobre isso, chamamos ele que conhece do assunto, diretor de estratégia da Arco Advice, Tiago Aragão. Tiago, seja bem-vindo aqui na Hora H do Agro. E eu começo perguntando, quão preocupante o mundo deve ficar com esse caso? É um caso histórico, como eu citei aí, falam, pior caso desde 73. Seja bem-vindo. Obrigado, Sammy. É um prazer estar aqui contigo. É bastante preocupante, sim. É uma situação que ela vem escalando a cada dia. Todos os personagens dessa história, seja os Estados Unidos, o Irã,
os grupos que são financiados pelo Irã, toda essa combinação, todos estão tomando passos em direção ao incremento das tensões e não em relação à diminuição das tensões. Então, essa tendência já é uma tendência que, primeiro, garante que estamos num processo de piora. Esse processo de piora nessa região, que é uma região que você também conhece muito bem, é um processo de piora que acaba gerando muito mais perguntas e forçando a participação de muitos atores, inclusive atores novos que não estão acostumados com essa região, como a China. Então, o próximo passo é compreender até que ponto os Estados Unidos vão responsabilizar o Irã pelo que aconteceu e até que ponto o Irã, mesmo negando, vai tomar alguma atitude para dar, como você citou, uma continuidade nesses ataques. E isso é onde mora o perigo. Mas aí, Tiago, te pergunto o seguinte, até então, na minha leitura, você pode corrigir, eu não sou especialista em geopolítica, os Estados Unidos estavam aí tentando evitar uma escalada, uma expansão do conflito no Oriente Médio. Com esse atentado, com a morte desses militares, pode ter uma pressão aí em cima do Biden. E eu te pergunto, você acredita que vai mudar a política externa com esse fato americana? Esse fato ele acaba forçando uma mudança, pelo menos de curto prazo, na política externa, por um fator muito importante, que é o fato de ser um ano eleitoral nos Estados Unidos. Exato. Então a pressão e a expectativa por uma resposta é muito grande, fazendo com que o governo americano, e mais particularmente o Joe Biden, possa vir a tomar uma decisão que ele não tomaria se fosse no ano passado. Então, a necessidade que ele tem hoje de demonstrar uma posição de mais força está muito atrelada à situação eleitoral que ele tem em casa. Agora, ao mesmo tempo, é um controle extremamente complexo de ser feito, porque o ataque ou uma retaliação deve ser feito num volume que satisfaça o eleitor e o cidadão americano, ao mesmo tempo que não exagere na mão para que o conflito não perca o controle e não saia totalmente de mão. Isso é um cálculo extremamente difícil de ser feito, principalmente porque o seu alvo é um alvo amorfo, é um alvo difícil de ser identificado. Você sabe que o alvo principal é o Irã, mas a negação que o Irã vem aplicando ao longo desses últimos meses é algo que, de certa forma, protege. Os Estados Unidos não têm capacidade de iniciar uma guerra com o Irã e sustentar isso a curto prazo. Então isso torna o alvo dessa eventual retaliação mais difícil de ser identificado. E é o que você falou, né? Eleição presidencial batendo na porta esse ano, em novembro, eleição americana. Biden não está, pelo menos pelas pesquisas, numa posição favorável. E aí, se tomar um rumo errado, ele pode, de fato, perder antecipadamente a eleição. Mas eu queria trazer, obviamente, para o agro, que é o tema do programa, qual o impacto disso? Estão brigando lá, os Estados Unidos vai interferir mais ou menos. O que muda para o agronegócio brasileiro? Você vê uma relação nisso? Sim, o que pode mudar não só o fluxo logístico do mundo, a gente já vê o Mar Vermelho sofrendo com os ataques realizados pelos Houthis no Iêmen, que é um grupo apoiado e financiado, não é comprovado, mas tudo indica que seja financiado pelo Irã, e isso faz com que aquela rota que é extremamente importante para o fluxo não só do agronegócio brasileiro e mundial, mas também de outros commodities, acaba sendo muito incerto por conta da incerteza e da falta de segurança nessa área. O mesmo pode acontecer também no Golfo de Adã e na costa, tanto do Iêmen quanto em outros lugares. Para a questão do agro, pode afetar também porque uma alta no preço do petróleo, e isso acaba gerando um efeito dominó que afeta não só outras commodities, mas acaba caindo, desembocando também no agro, portanto, de toda a cadeia de produção do agro e do escoamento do agro, que depende muitas vezes, depende quase em sua totalidade do petróleo. Então, quando nós temos uma situação que o preço do petróleo pode disparar, ou pelo menos o fluxo de distribuição desse petróleo pode sofrer grandes consequências ali no Estreito de Hormuz, entre o Irã e a Arábia Saudita, ali é um ponto, é um gargalo extremamente complexo que o Irã
tem como a sua arma o seu último recurso em caso de sufocamento causado pelos Estados Unidos e aliados, Israel, etc. Então, sim, isso pode gerar um efeito cascata que afeta o agronegócio brasileiro. Tem um artigo seu em que você cita a possível entrada da Rússia e da China nesse conflito do Oriente Médio, né? E aí, você vê sinais que vai aumentando as chances dessa entrada, né? E caso entre, aí você falou de petróleo, imagino que se agrave, na logística muda tudo, a gente está falando da China, né? Inclusive o principal parceiro comercial do Brasil, da Rússia, gigantesco e também interfere muito no preço do petróleo. E aí, como é que fica isso? Bom, para a Rússia, vale muito a pena ela se colocar de alguma forma ou de outra no que está acontecendo no Oriente Médio. Porque à medida que você tem um país como a Rússia, que está numa incursão, que está numa guerra, invadiu a Ucrânia e precisa, de certa forma, manter essa campanha funcionando por meio de um estancamento da capacidade ucraniana, nada melhor do que você se colocar como uma peça importante num conflito em outra região, para que você aumente o seu poder de barganha, onde você possa tirar algum proveito para o seu objetivo inicial, lá na Ucrânia. Então, o envolvimento dos russos com os Houthis no Iêmen, no qual a Rússia vem aumentando a sua influência com os Houthis no Iêmen, de certa forma é a preparação de um terreno onde a Rússia quer estar na mesa para tentar negociar, seja um cessar-fogo ou ser o responsável por uma ação dos Houthis que ou diminui o ataque contra navios ocidentais, ou, dependendo do ponto de vista, aumente. Mas você cria mais um controle para que você consiga retaliar ou negociar visando o comportamento dos seus inimigos na Ucrânia. A China, de uma forma muito semelhante. Escrevi um artigo até que saiu nesses últimos dias aqui nos Estados Unidos, onde eu menciono que, por meio de inúmeras conversas, que a posição de influência da China no Irã ela é crescente, cada vez mais. Inclusive, quando o Trump ele resolve retirar os Estados Unidos do acordo do P5+1, isso gera um vácuo que convida a China para preencher esse vácuo. Quando a China preenche esse vácuo e volta a financiar, ou começa a financiar o Irã em troca de petróleo, o Irã volta a ter dinheiro em caixa e volta a poder financiar, seja Hezbollah, Hamas, Houthis, etc. Então, a China sabe que ela tem hoje uma posição privilegiada de relacionamento com o Irã. Por que a China não se coloca como uma mediadora para acalmar os ânimos no Irã? A China está disposta a fazer isso, mas ela vai utilizar isso como uma moeda de barganha para afastar os Estados Unidos de Taiwan, se ela coloca o seu peso na frente para poder frear as ações iranianas. Então, tudo faz parte de uma negociação muito ampla. É um jogo de xadrez extremamente complexo que vale a pena China e Rússia se enfiarem nessa situação no Oriente Médio. Eu diria que é um xadrez multidimensional e obrigado aí pela explicação. Tiago de Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Obrigado pela sua participação aqui no Hora H do Agro. Depois do intervalo, você vai ver. Congresso volta de recesso na próxima semana. Nós vamos entender quais são as pautas prioritárias do agro. E ainda, soja abaixo de R$100 já é realidade no Brasil. Estudo revela que os agricultores vão fechar o ano no negativo. Voltamos daqui a pouquinho. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Ferrugem, mancha-alvo, antracnose e o ídio são grandes ameaças à produtividade, mas elas não resistem à força da solução inovadora da Yara. Agora é com Sugoi, o avassalador, o fungicida que traz a praticidade do protetor na fórmula, com o máximo poder da tripla ação contra as doenças da soja. Sugoi é da Yara. Produtos apenas o receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Com o Consórcio Nacional Valtra, você escolhe o melhor prazo e a parcela mais acessível para o seu bolso. Aproveite e garanta já sua cota em nosso mais novo grupo. Então, vem ser valtreiro com a gente. Entre em contato através do WhatsApp 11 98112 1207. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Lá em Brasília, o Congresso volta do recesso e retoma os trabalhos na próxima semana. Vale lembrar que no ano passado, o marco temporal das terras indígenas, que era um dos principais temas para o agro, foi aprovado na Câmara e no Senado, em uma vitória aí do setor produtivo. Para 2024, a BMJ Consultoria revela que as eleições municipais e o último ano de Arthur Lira na Câmara pode mudar a dinâmica do Congresso. Para comentar esse tema, recebo aqui Wagner Parente, que é CEO da BMG, ou melhor, BMJ Consultores. Wagner, seja bem-vindo ao Hora H do Agro. E aí começo com essa pergunta, né? Quais são os principais temas para o agro neste ano no Congresso? Oi, tudo bem, Sami? É um prazer estar com você aqui. Sem dúvida, os dois fatores que você colocou no início dessa conversa vão mudar, sim, a dinâmica do Congresso e certamente impactarão as prioridades para o agro nas duas casas legislativas. Antes da gente começar a conversar, você falava da toda a dinâmica, né, mundial e como isso afeta o agronegócio brasileiro. Certamente coloca mais pressão em cima do produtor. Essa questão do custo certamente afeta o humor do agricultor, né? A soja abaixo de R$100, como você falou, e tudo isso coloca pressão em cima dos representantes do agro dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que o setor tem uma relação, no mínimo, conflituosa com o governo, e aí talvez a gente possa começar as prioridades do agro para dentro do Congresso pegando exatamente de onde você terminou, dessa aprovação histórica das terras indígenas, né, do marco temporal, mas reversão de boa parte disso no Supremo Tribunal Federal, né? Então, foi uma vitória, certamente foi uma vitória. Por outro lado, houve uma derrota muito grande no Supremo. Então, é de se esperar, por exemplo, que esse tema, né, uma alteração na Constituição para que seja colocado explicitamente de onde começa a demarcação das terras indígenas, o marco temporal, haja uma tentativa para que isso conste na Constituição e não seja derrubado mais no Supremo. O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, né, o deputado Pedro Lupion, trouxe isso como uma das prioridades. Para te mencionar, talvez uma das 4 que eu colocaria
como pautas prioritárias. Então vamos lá, uma delas é o marco temporal, foi o que você falou. E as outras? Sim, Vou anotar aqui. Eu acho que essa seria uma mais para médio e longo prazo. Tem duas que são mais imediatas, talvez mais importantes para o agro, e aí eu acho que para a nossa audiência aqui é bom ficar esperto. A primeira é a derrubada dos vetos da nova lei dos defensivos. Essa também foi uma grande vitória do setor ano passado, né? A lei 14.785 de 2023, ela foi aprovada nas duas casas e no final foi a sanção presidencial e o presidente Lula fez uma série de vetos que descaracterizaram boa parte do que foi feito de avanço dentro do Congresso Nacional. Então, desde o ano passado, já é de se esperar que essa seja uma derrota do governo, porque esses vetos, né, que o presidente fez serão avaliados pelo Congresso Nacional numa sessão conjunta, numa sessão do Congresso mesmo, então Câmara e Senado vão se juntar para discutir isso, e é de se esperar que haja uma mobilização muito grande da frente do parlamentar do agronegócio, mas também de outros parlamentares, para que haja a derrubada desses vetos. Esse é um tema super sensível, gerou um desgaste muito grande. O ministro Carlos Fávaro tentou colocar panos quentes nessa discussão, mas ficou um gosto azedo, Sami, nessa discussão no final do ano passado. Bom, essa é uma das pautas, né? Você falou que eram 4. Tem o marco temporal que já está contando e as outras 2. Eu acho que a segunda mais imediata é a reforma tributária. Né? A gente entra agora numa fase de regulamentação da reforma tributária. No final do ano passado das exceções, foram criados... né? Tem uma questão também do aquele imposto seletivo que pode encarecer muitos produtos, né? Por exemplo, ultraprocessados, então tem uma relação, mas sem dúvida isso aí vai pegar, né? Sim, no final do ano passado, o Ministério da Fazenda, isso passou um pouco despercebido da nossa divulgação, mas foram criados 19 grupos de trabalho dentro do Ministério da Fazenda. Cada grupo de trabalho desse ficou com uma área específica para criar um projeto de lei complementar para regulamentar o que foi colocado na Constituição no final do ano passado. Então, beleza, aprovou a reforma tributária, uma alteração na Constituição. E agora tem a regulamentação disso, que é infraconstitucional, então abaixo da Constituição. Parte disso tem muita relação do que foi discutido em relação ao agro, sabe? Por exemplo, você sabe que boa parte dos produtos do agronegócio ficaram dentro de um regime especial que tem uma redução de carga tributária bastante relevante. 60% de redução de carga tributária para produtos, por exemplo, da cesta básica. Mas lá nessa legislação, lá nessa alteração da Constituição, não está escrito quais são esses produtos. Agora que vai entrar, né? É agora que a gente vai descobrir o que vai estar lá dentro. Então, gente, é muito importante ficar atento para ver como é que vai ser discutido isso, o que vai estar escrito nessas leis complementares, nesses PLPs, né? E a participação dos setores. A gente sabe que a FPA, via Instituto Pensar Agro, já está representado, é o único que a gente tem certeza, na verdade, que já está lá dentro, mas tem outros setores específicos que podem, sim, legitimamente pedir para participar disso e colocar a sua opinião, sabe? Sim, e aí tem um equilíbrio, né? Porque cada setor que entra na isenção, a alíquota média de todo mundo sobe. E aí não é só o agro, mas todo mundo quer. Tem o setor de saúde, o setor de educação, o setor de fármacos. Então, é um tema delicado. Tem mais alguma que você queira elencar? Eu acho que, por fim, né, para falar dessas quatro prioridades, eu colocaria a legislação de bioinsumos. Bioinsumos é um tema super técnico, mas super importante para o agricultor brasileiro. A gente tem uma definição dentro do Congresso como isso vai evoluir, mas a gente sabe que é uma prioridade para o setor. Tem 2 projetos que tramitam já em fase adiantada dentro do Congresso Nacional. Um vem do Senado, foi aprovado no ano passado e é de autoria do senador Jacques Wagner, e agora foi para a Câmara, e tem um outro que tramita em comissões dentro da Câmara dos Deputados.
A gente não sabe qual que vai avançar mais rapidamente. É bem provável que peguem esse texto do Senado, pensem no da Câmara, e aí é muito importante ficar atento para ver como esse tema vai evoluir, porque, de fato, é mais técnico, talvez não tenha tanto apelo midiático, mas é super importante para a prática do agronegócio brasileiro. Anotei aqui, você falou 4, você falou do marco temporal, né, que existe aí coisa que voltou, que foi, defensivos, você falou que teve também vetos, também a mesma coisa, e aí você falou de 2 novas, né, esse bioinsumos, você falou da tributária que está numa outra fase. Aí eu te pergunto, dessas, qual a mais fácil de ter um resultado positivo pro agro? Porque não é realmente aprovar, né? Porque pode aprovar uma coisa diferente. Então eu estou falando aprovar e ter um resultado positivo para o agro. E qual a mais difícil de ter uma aprovação e um resultado positivo do agro? Tá. Eu acredito que a derrubada do veto dos pesticidas está contratado. Né? O governo contratou para si uma derrota no momento que fez esses vetos lá atrás. Porque você imagina, isso foi discutido 20 anos, Sami, dentro do Congresso Nacional, até chegar num posicionamento. E aí você chega a isso para a sanção presidencial, ele desvirtua completamente o texto. Evidentemente que isso vai voltar para o Senado e da Câmara, e isso não vai ser aceito pelas lideranças que estavam tanto tempo buscando um consenso lá dentro. Então é de se esperar que esse seja o tema que vai ter um resultado positivo para o agro no curtíssimo prazo. Eu acredito que a regulamentação também seja favorável para o agro, porque apesar da gente não saber exatamente quais são os setores que vão ser beneficiados, ou os produtos que vão ser beneficiados, existiu sim uma negociação para que as principais commodities agrícolas brasileiras sejam beneficiadas por essa redução. Então, quebrar um acordo desse com o agronegócio, né, com a bancada do agronegócio, com os seus representantes dentro do Congresso Nacional, eu acredito que é bastante difícil de ser feito pelo governo agora, né? Principalmente considerando que é um ano que você vai ter as eleições municipais no segundo semestre, vai impactar um pouco as discussões, apesar de que eu não acredito que isso signifique que vão tirar o pé do acelerador lá dentro do Congresso. Pelo contrário, é o último ano do presidente Arthur Lira, né, na cadeira. Então é o contrário, ele vai aproveitar ao máximo esse último ano dele para colocar as pautas e, eventualmente, considerando que é o último ano dele e talvez ele tenha pouco incentivo para fazer sinalizações positivas para o governo, provavelmente ele vai estar competindo com o candidato do governo, inclusive, é capaz que ele bote temas que não agradem o governo. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas. Então, esse é um jogo que a gente precisa olhar para as pautas, olhar para o cenário e tentar casar os dois no momento adequado, Sami. No ano passado, a gente viu aí um embate, diríamos, entre Congresso, às vezes vetos do presidente, às vezes, né, STF, e aí, muitas vezes, alguns parlamentares falaram que a corte, né, sobre o STF, que estava atuando em temas que extrapolariam sua competência. E aí fica a questão, os ânimos se acalmaram, meu caro parente, por quê? Porque se não se acalmarem, a gente começa a ter mais ruído, esse capital político pode se desgastar e, com isso, ter menos matérias a serem analisadas e em práticas, não só pela Câmara, mas no total, podendo prejudicar não só o agro, mas aí eu digo a economia como um todo. Como que é a sua visão sobre isso? Eu acho que esse ativismo do judiciário, ele foi muito debatido no ano passado. Isso tende a arrefecer um pouco, pelo menos agora no início do ano, porque a relação entre o executivo e o judiciário tende a melhorar bastante. Acabou de ser nomeado um ex-ministro do governo para entrar no Supremo, o Flávio Dino, e o caminho inverso também, né? Um ministro, um juiz da Suprema Corte acabou de sair
do STF e foi para dentro do governo. Então, esse intercâmbio, evidente que ele tende a melhorar o diálogo, pelo menos com o executivo. Com o legislativo, a situação é um pouco diferente. Você ainda tem uma tensão muito grande com alguns parlamentares, essa questão de inquéritos nos quais você investiga parlamentares sempre gera atrito, e agora no início do ano a gente teve algumas demonstrações de que ministros como o Alexandre de Moraes não vão tirar o pé em relação a isso, para falar da Câmara. E em relação ao Senado, o presidente Pacheco parou de falar, por enquanto, daquela proposta de emenda à Constituição que limita o poder das decisões monocráticas dos juízes da Suprema Corte para alterarem legislações, para suprimirem efeitos de legislações aprovadas no Congresso, mas isso pode voltar a qualquer momento. Então eu acredito que em relação ao Executivo, sim, pode ter ocorrido um arrefecimento dessa tensão. Em relação ao Legislativo, ela é latente. Ela pode voltar a qualquer momento e uma crise, sim, pode estourar a qualquer momento em relação a esses dois poderes da República, Sami. Com tantos prós que você falou, por exemplo, o último ano do Arthur Lira pode acelerar algumas coisas, como algumas ponderações que você fez. A sua expectativa é que teremos um ano bom para o agro nessa questão de regulação, de pautas, ou um ano desafiador? Eu acho que é sempre desafiador. O agro ele tem a vantagem de ter uma representação dentro do Congresso muito boa, principalmente na Câmara, um pouco menos no Senado, mas é uma mobilização muito grande para temas que realmente interessam. Então, é muito, muito nítido que o agro vota em bloco em questões como defensivo. Em outras questões, talvez a gente veja menos essa coesão, mas eu acredito que as grandes causas do agro estão bem representadas. Só foi por causa dessas negociações que a reforma tributária passou no final do ano passado, por isso que eu te falo que existe uma boa vontade de atender os produtos agrícolas no regime especial, da redução de 60%, porque senão dificilmente passa essa legislação complementar, entendeu? Então, eu acho que não é para dormir, você precisa ficar atento, com certeza, tem que participar do grupo especial, tem que estar ali pressionando, mas ao mesmo tempo, se tem um setor que é bem representado, é o agronegócio. Agora, para o governo, eu acho que a situação é um pouco diferente, viu, Sami? Porque aí sim existe um sinal de alerta muito grande no sentido do quanto o governo vai conseguir colocar suas pautas e aprová-las nesse ano que começa. Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores, muito obrigado aqui pela sua participação no Hora H do Agro. Fico à disposição, obrigado também, Sami. Girando os assuntos aqui, um importante é o preço da soja, que no Mato Grosso, por exemplo, já perdeu o patamar de R$100 por saca. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária indica que nessa semana o agricultor que tinha o produto disponível chegou a comercializar o grão por R$93 a saca. No acumulado de janeiro, o preço da soja no estado caiu 19%. Saiu de R$ 118,79 para R$ 95,88 no fechamento do mês. Essa queda expressiva chama atenção e aprofunda, obviamente, a crise que o setor está enfrentando. Em um levantamento realizado pelo CPE, tivemos a indicação que o produtor deverá fechar a temporada 23-24 no negativo. O Hora H do Agro teve acesso com exclusividade ao estudo que foi apresentado ao Ministério da Agricultura por entidades que representam o setor. O CPE levantou a situação do agro nas principais regiões produtoras do país, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. E a conclusão foi que a produtividade esperada da soja não será suficiente para saldar o custo total da safra. O fenômeno El Niño, que afetou o rendimento das lavouras, e a queda do preço da soja explicam esse cenário.
Receberemos agora Mauro Osaki, que é pesquisador do CPE, que foi quem fez o levantamento. Então, Mauro, seja bem-vindo ao Hora H do Agro, e aí eu já começo te perguntando qual o diagnóstico para o produtor de soja. Eu diria que 20% em um mês chama a atenção. E aí, enquanto você responde, ou para auxiliar a sua resposta, eu vou pedir para pôr aí na tela um material que você preparou para nós. Muito obrigado pelo preparo do material e, claro, por nos atender. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sabi. É sempre uma satisfação em poder contribuir um pouquinho com vocês aí no trabalho aí. Bom, nós tivemos aí um material aí para tentar extrair, dar para fazer uma radiografia da safra 23-24, que começou o ano a safra bastante conturbada, né? Excesso de chuva na região sul e no centro-oeste, ela vinha com uma chuva regular, de repente você inverte a situação, né? Trazendo uma situação bastante complicada para o produtor de forma geral. O que nós temos aí nesse primeiro momento, uma estimativa, uma produtividade esperada, né? Porque a produtividade média das últimas 5 safras nós não vamos conseguir converger nesses valores, dado a situação climática que você já adiantou aí no anúncio, né? Então, o que se nota é que se eu trabalhar com os preços médios dos últimos 10 dias, dessas 5 praças que nós selecionamos para discutir agora, nós já estamos observando que a quantidade de saca de soja necessária para saldar o custo operacional efetivo, que é o desembolso do produtor, né? O equivalente aí ao custo variável, seria necessário 52 sacas de soja para a região de Sorriso, por exemplo, mas a produtividade esperada está em torno de 50 ou para baixo, tá? Então aqui nós já começamos a ver que a região central aí dos principais municípios produtores de soja do Brasil, você já começa a ver que o saldo será negativo. Então, explica para a gente. Pagar o custo total, né? Porque ainda nós estamos considerando aqui nesse caso somente o produtor que tem terra própria. Eu não consegui ainda adicionar um arrendamento do produtor aí, que aí cada um vai ter seus valores diferenciados e alguém pode ser que não receba isso. Mauro, eu vou pedir para voltar no gráfico, porque o gráfico pode gerar dúvidas. Então, para as pessoas prestarem atenção. O gráfico é o seguinte: tem aí as cidades, as localidades. Então, tem Sorriso, tem Rio Verde, tem Dourados, Cascavel e Carazinho, no Rio Grande do Sul. Beleza. Aí, os números que aparecem são em referência ao número de sacas. Correto, Mauro? Isto, saca de sojas necessárias. Número de sacas. O número que está em preto com um tracinho do lado é a produtividade esperada, o que esperavam fazer. A barrinha azul é o custo operacional efetivo. O custo operacional. Quanto de fato, como ele falou, que tem terras próprias, tá? Então, quer dizer, eles esperavam a produtividade de 50, mas o custo é 52. E aí eu peço para você falar a diferença aí do vermelho, né, que é o CT. Sim. A diferença, no caso aqui, se você pegar a diferença de 52 para 73, nós estamos aí falando quase 20 sacas de soja, que é o que faltaria para fazer todo o pagamento da depreciação, do juro sobre a terra, né, do custo do investimento que ele tem de capital investido, mais o custo oportunidade da terra, né, economicamente falando. E é quando nós consideramos o valor do arrendamento, que entra como desembolso do produtor, aí não estamos contabilizando nesse caso. Entendi. Então, pode ser de 14 sacas de soja até 20 sacas de soja, e no caso de Rio Grande do Sul, até 25 sacas de soja. É preocupante, então, nesse caso, é preocupante, né? Mas, pelo que eu entendi, é o seguinte: o azul, você me corrija se eu estiver errado, é o custo direto operacional. Exato. O vermelho é porque não tem só o custo operacional, você tem máquina que deprecia. Se você pôs 1 milhão lá para produzir, você está deixando minimamente de ganhar pelo menos a taxa de juros, então é para o negócio se pagar. Então, o que você está me falando é que nessas regiões, pelo menos estudadas, com essas premissas, o produtor vai ter prejuízo. E aí vem a questão: olhando isso, o que o produtor deve fazer? Porque uma das alternativas é falar, ok, esse ano eu vou ter prejuízo, mas eu recupero depois. Outra coisa que pode acontecer
Ele fala, não, eu não vou trabalhar para ter prejuízo, então nessa safra, nesse período eu vou me retirar e vou voltar depois. Claro que se tiver isso, você vai mexer também na oferta, podendo até mexer em preço. Então, o que acontece? Tem a impressão que é a primeira, né? O produtor continua olhando mais o futuro, mas queria nas suas palavras, que é quem conhece do assunto. Sim. Então, o produtor, né, quando acontece isso daí, né, de você ter saldo, se ele tiver uma disciplina, né, de guardar, provisionar os recursos numa época de safra boa e guardar isso daí num recurso, né, tivesse essa disciplina, ele utilizaria esse recurso no ano de quebra de safra como esse, né, um ano de preços baixos ou baixa produtividade, para conseguir passar esse momento de vacas magras, vamos falar assim. Mas, em geral, o produtor é que ele pega esse recurso, ele capitaliza, ele pega, compra troca de máquina, compra terra, ele usa esse recurso para aumentar mais ainda em termos de tecnológico, para continuar competitivo. E ele fica com esse capital aí empatado, né? E aí, quando ele enfrenta esse momento, ele fica descapitalizado. E aí, como ele não tem muita opção de não ter outra alternativa, ele acaba prorrogando a dívida e, novamente, levantando uma próxima safra para tentar pagar o atrasado, né? Então ele vai renegociar, vai para a próxima temporada pagar o débito passado e aí vai criando aquela bola de neve perigosa, né? Muito perigosa. Se você tem uma safra e você recupera, ok, mas se tiver 2 safras de frustração, que é o caso do Rio Grande do Sul no ano passado, você já começa a ver uma situação bastante complicada. Ainda mais nos juros brasileiros, que mudamos essa semana, mas temos a segunda maior taxa real de juros do mundo, ou seja, a taxa descontada da inflação. Mas antes de encerrar, a gente falou da soja, mas você também preparou um material para o milho. Como que está o setor do milho? Também me parece que vai ser um ano difícil, um ano desafiador. Você pode comentar? Acho que o gráfico já está na tela, Mauro. O gráfico é muito similar, a mesma lógica, né, que nós fizemos para a soja, só que a milho segunda safra está em andamento, então muitos nós estamos iniciando esse plantio agora e já até comentei, né, que já estamos queimando a largada em algumas regiões, né? O preço do milho vem caindo muito, veio caindo muito ao longo de 23, embora os custos, né, venham ajustando ao longo do ano de 23, mas não o suficiente para você ter, né, mesmo com o nível de produtividade média da região, você não vai conseguir saldar o custo operacional efetivo. Então, por exemplo, em Sorriso, que é necessário 113 sacas de soja para você pagar o custo operacional efetivo, numa média histórica de 114, né, de sacas de soja, você está zerando a conta, né, praticamente agora nesse período, sendo necessário para pagar todo o custo total, né, 154 sacas de milho para pagar isso daí. Então essa região mais remota que nós temos, a região do Sorriso, eu sempre falo que é a região tem o custo do milho mais barato do mundo, só que para você tirar esse milho para colocar no porto, você tem todo o custo de transferência, né, para você atender o mercado internacional. Então esse é o desafio de uma região mais remota, que é o caso de Sorriso, Mato Grosso, assim como você caminha para uma região oeste do Paraná, que é uma região importante também, produtora do Paraná, que é o segundo estado mais importante na produção desse milho segunda safra, você vê que ela está muito próximo, né? O custo seriam 84 sacas de milho para pagar o custo operacional efetivo e historicamente nós estamos próximo de 89 sacas, então ela está muito perto da margem, ou seja, não tem muito espaço para errar. Qualquer uma estiagem que possa acontecer no mês de abril, por exemplo, você já rapidamente você vai ter um recuo na produtividade e aí, novamente, tendo problemas para saldar o investimento que ele fez para a segunda safra, que já não foi muito positivo na safra passada. Olhar os problemas climáticos, né, e a gente fica, obviamente, à deriva, mas o que poderia ser feito é o governo ter um investimento talvez mais brutal em infraestrutura, seja diretamente ou com concessões, porque isso poderia baratear esse custo que você falou de transporte e armazenagem. Mauro Ozaki, que é pesquisador do CPE, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H do Agro. Obrigado, Sami, sempre à disposição.
E ainda falando sobre a safra brasileira, a consultoria Data Agro reduziu a projeção para a soja no Brasil. No último levantamento, a estimativa estava em 152,8 milhões de toneladas. Agora, a empresa indica uma produção de 148,5 milhões de toneladas, queda de mais de 4 milhões de toneladas. O clima irregular é apontado como a principal razão dessa queda. Outra consultoria que revisou a estimativa de produção de soja foi a AgriSource Brasil. Após visita a fazendas em Mato Grosso, a empresa voltou a reduzir a safra, que desta vez caiu de 150,7 milhões de toneladas para 145,4 milhões de toneladas. É bem expressivo. E outro assunto que a gente não poderia deixar de falar é que 2024 mal começou e o Brasil já tem aumento de imposto. Nessa semana, tanto o diesel como a gasolina tiveram uma elevação no ICMS. Essa mudança foi decidida lá no ano passado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária e começou a valer em 1º de fevereiro. A Poço Seguro Brasil revela que para o diesel o aumento será de 11 centavos. Já na gasolina, a elevação é de 15 centavos por litro. Além disso, especialistas indicam que os combustíveis poderiam subir ainda mais, uma vez que não é só o imposto, os preços do diesel e da gasolina no Brasil estão defasados em relação àquela paridade de preço internacional. Mas como a Petrobras também mudou a política, a gente não sabe quando vai ser, se vai ser, enfim. No caso do diesel, especificamente, para ficar em linha com a paridade internacional, a Abicom indica que o preço deveria subir 39 centavos. Para a gasolina, o aumento é menor, é de 8 centavos por litro. Bom, a gente segue, obviamente, acompanhando o tema. Antes de encerrar, eu vou convidar a nossa querida apresentadora titular, a Kellen Severo, para dar um recadinho para vocês. Atingir a máxima produtividade do milharal é, sem dúvida, um desafio, concorda? É por isso que a Yara trouxe o Apsi, um novo herbicida com tecnologia inédita para o Brasil no combate às daninhas da cultura do milho. Apsi é um herbicida pós-emergente para melhor controle de capim, pé de galinha, amargoso e muito mais. Com um amplo espectro, Apsi controla gramíneas e folhas largas, deixando a sua lavoura no limpo e resultando em maior produtividade. A formulação pronta e de baixa dosagem oferece mais praticidade e economia, além de contar com a tecnologia inédita que promove uma eficácia maior em relação aos demais herbicidas do mercado. Com a Apsi, quem chega ao topo é o milho e não as daninhas. Saiba mais acessando o site yara.com.br ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Hora H do Agro. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.